Meu irmão, minha irmã, nós estamos hoje no 5º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje nos traz, vamos falar sobre o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Nós já vamos direto lendo o evangelho. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Engraçado, por que Jesus vai usar o termo sal? De tantos termos que Jesus poderia ter usado, mas ele quis usar o termo sal. Olhando para os discípulos, ele diz: vós sois o sal da terra. Vamos compreender um pouquinho o que é o sal na Sagrada Escritura, em todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, o que é o sal? O sal na Bíblia é aquilo que dura para conservação e para não estragar. Então, como não tinha geladeira, tudo era salgado. Então, o sal representa aquilo que dura, aquilo que permanece, aquilo que se conserva, aquilo que não estraga. Então, aqui nós já entendemos um pouco. Jesus disse para os discípulos: vós sois o sal da terra, ou seja, vós tendes a vocação de durar, de conservar e de não estragar. Nós vemos também o sal era colocado nas ofertas. Quando se fazia uma oferenda para Deus, uma oferta para Deus, se colocava o sal. Mas isso representava o quê? Isso era para dizer que aquela oferta era algo durável e ao mesmo tempo era um desejo de fidelidade, ou seja, uma oferta fiel, algo que dura, algo que não estraga. Então, quando se colocava sal numa oferta, queria dizer que era a intenção do coração que aquilo fosse permanente, que a pessoa fosse fiel na sua promessa e que fosse uma oferta de fidelidade a Deus. Na verdade, era um desejo de fidelidade. Isso nós vemos em Levítico, capítulo 2, versículo 13. Olha que bonito, que interessante. Em qualquer oblação que ofereceres, porás sal. Jamais deixarás faltar o sal da aliança do Senhor às ofertas. Em todas as ofertas oferecerás sal, porque o sal, eu acabei de dizer, simboliza aqui, na oferta, um desejo de fidelidade. Deus que vai ser sempre fiel a nós. Nós colocamos o sal para dizer: como esse sal faz durar, eu também quero que a minha aliança com Deus seja durável, seja fiel. O sal também, se nós pegarmos o livro de Números, no capítulo 18, versículo 19, tá vendo? Quando Jesus fala alguma coisa, não é à toa. Existe alguma coisa que precede. Jesus conhece muito bem o Antigo Testamento. Jesus conhecia muito bem a sua cultura e os costumes. Então, Números 18, versículo 19, diz assim. Vamos lá. Todo o tributo das coisas sagradas que os israelitas oferecerem ao Senhor, eu o dou a ti e a teus filhos e filhas por direito perpétuo. É uma aliança inviolável, perene, válida diante do Senhor para ti e para a tua descendência. Na verdade, poderia ser traduzido, e alguns textos já trazem assim, é uma aliança de sal, perene, válida diante do Senhor. Então, ou seja, o sal também simboliza aquilo que é inviolável, aquilo que é perene, aquilo que dura. Então, aliança durável ou aliança de sal. É uma aliança de sal, uma aliança inviolável. Então, toda aliança na Bíblia tinha que colocar um pouquinho de sal para dizer que é algo que permanece. Tá vendo? Aí nós já vamos entendendo quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois um sinal de aliança, vós sois uma aliança comigo. Vós estáis entre mim e o povo que eu estou confiando a vocês. Então, ou seja, vocês para mim são uma aliança de sal, algo inviolável, perene, válido diante do Senhor, algo durável. Se nós pegarmos 2 Reis, nós vamos ver um personagem muito conhecido, 2 Reis 2. Nós católicos temos até o costume, de colocar um pouquinho de sal na água, quando vamos abençoar a água, exorcizar a água. 2 Reis 2, 20 a 22 diz assim. Disse ele. Não, vamos pegar o 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: é muito bom morar nesta cidade, como tu mesmo percebes.
mas as águas são ruins e a região é estéril. É bom morar aqui nessa terra, Eliseu, mas a água é ruim. A água é amarga. A água não dá para beber. E a região é estéril. Não dá, tudo que planta não vai para frente. Disse ele, Eliseu, trazei-me uma tigela que não foi usada e ponde sal nela. Trouxeram. Então foi até a fonte da água e despejou nela o sal, dizendo, assim diz o Senhor, eu vou curar estas águas e nelas não haverá mais morte nem esterilidade. As águas ficaram sadias até hoje, conforme a palavra que Eliseu falara. Tá vendo para que serve o sal aqui segundo Reis? O sal vai purificar, vai sanar e vai santificar, vai tirar a esterilidade. É claro, não vamos cair em superstições, mas aqui na mentalidade bíblica, o simbolismo do sal é para isso. Então, para purificar, sanar, tirar a esterilidade. E olha que interessante. As águas ficaram sadias até hoje. Eu vou curar estas águas e nelas não haverá mais morte nem esterilidade. Então nós já compreendemos muita coisa. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz, vós sois o sal da terra, o que ele está dizendo? Vós deveis ser um sinal de aliança perene comigo. Vós deveis ser algo que dura, que conserva, vocês devem conservar o Evangelho, vocês devem fazer com que o Evangelho dure e permaneça nos corações, a vida de vocês não pode ser uma vida estragada, porque vocês são sal para conservar o Evangelho na vida das pessoas. Vocês devem viver com fidelidade na minha presença, a vida de vocês deve ser uma profecia de fidelidade para o mundo. E mais, a vida de vocês deve mostrar para o mundo que existe uma aliança durável com Deus. E se nós pegarmos Eliseu, mais belo ainda, a vida de vocês, o ministério de vocês, a missão de vocês deve purificar, sanar, santificar, curar as águas de morte desse mundo e fazer com que nela não exista mais nem morte e nem esterilidade. Tá vendo? Então é uma ordem que Jesus diz, uma ordem não, um princípio eterno. Vós sois vós sois o sal da terra. Aquilo que o sal fez nas águas amargas, aquilo que o sal fez, que foi curar as águas e tirar dela a esterilidade, assim deve ser a vida de vocês. Por onde passar, vocês devem tirar a esterilidade, vocês devem tornar o mundo fecundo da minha bênção, e vocês devem sanar, curar as águas amargas que não dá para beber e fazer com que essas águas possam matar a sede dos meus filhos. E mais, vamos pegar agora no Novo Testamento, se nós pegarmos Colossenses, muito interessante essa passagem em Colossenses. Pode ser que a gente já tenha lido, mas pode ser que você já tenha lido essa passagem de Colossenses, mas não prestou atenção nisso. Olha que interessante, Colossenses 4, versículo 6, diz assim, que vossa conversa seja sempre agradável, como a pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Aqui em Colossenses o sal é o símbolo da sabedoria. Então que vossa conversa seja sempre agradável, como a pitada de sabedoria, como a pitada de sal. Que a nossa conversa que conversa deve ser a nossa? Uma conversa que evangelize, não palavras vazias, soltas da nossa boca. Se Jesus diz que somos o sal da terra, significa que as nossas conversas devem ter a pitada do sal, a pitada, o gosto do céu. Deve sair da nossa fala, não palavrões, palavras vazias, depreciativas, palavras de maldições, mas conversas entre nós, quando falamos e quando conversamos entre nós, em grupos de irmãos, de amigos, a nossa conversa deve ter uma pitada do sal, uma pitada do céu, uma pitada do gosto do céu, é o que deve sair dos nossos lábios, uma pitada de sabedoria. É Jesus que disse, vós sois o sal da terra, ou seja, somos tudo isto que nós acabamos de ouvir. Tudo fala do sal. Jesus fala do sal, que se torna, só que interessante,
Outra coisa muito interessante aqui no Evangelho. Jesus nos chama, vós sois o sal da terra, afirma que somos o sal da terra, já falei, né, um tempão aqui sobre o que é o sal. Jesus continua, ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Alguns estudiosos, e até quimicamente, não tem como o sal perder aquilo que ele é. Ele pode perder sua validade, mas deixar de salgar, não tem como o sal fazer isso. Então, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se o sal se tornar insosso, é interessante, porque aqui no grego não está escrito se o sal se tornar insosso. Poderia ser traduzido também no grego, se o sal se tornar louco. Ué, como é que o sal vai ficar doido? O sal vai ficar louco? Na verdade, aqui primeiro Jesus está falando, olha, vós sois o sal da terra. Jesus está falando dos discípulos. Então agora, se o sal se tornar insosso, nós poderíamos tirar sal e colocar discípulo. Porque aqui Jesus a intenção dele não é falar de sal agora. A intenção dele é falar dos discípulos. Então, olha, primeiro, vós sois o sal da terra. Falando para os discípulos. Agora, se vocês que devem ser o sal da terra, vocês que são meus discípulos, se tornarem loucos, com que salgaremos esse mundo? Jesus está dizendo para os discípulos, se vocês se tornarem loucos e não fazerem aquilo para o qual vocês foram chamados, que é evangelizar, se vocês entrarem nesse caminho de loucura, de não viverem a essência da vocação de vocês, que é ser sal da terra e anunciar ao mundo a minha aliança, estabelecer no coração dos homens a minha aliança com eles, com que nós salgaremos esse mundo? Jesus está confiando aos discípulos a sua missão de evangelizar. Então Jesus está dizendo, se os discípulos que devem ser sal se tornarem loucos, como que nós vamos salgar esse mundo com o gosto do céu? Trazer o céu para este mundo, trazer o gosto do céu para esse mundo. Mas vamos passar para frente. Jesus vai dizer, vós sois também, o versículo 14, vós sois a luz do mundo. Já falamos de sal, agora vamos falar de luz. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, vamos ler. Diz assim, João 8, 12. Que é um versículo que a gente deve decorar, guardar no coração. 8, 12. Jesus falou ainda. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Então quem é a luz é Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele é o cumprimento daquilo que Isaías capítulo 9 vai dizer. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Ele é esta luz do mundo. Só que agora ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. Está confiando em nós, confiando a seus discípulos, a missão que cabe a ele, a missão que é dele. Está confiando aos discípulos a missão que é própria dele de ser luz do mundo. Então nós seremos luz do mundo como? Refletindo a luz que é ele próprio. Refletindo, deixando transpassar em nós a luz que é o próprio Cristo. E Jesus vai dizer, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Essa vasilha era um recipiente de 13 litros, mais ou menos, que servia para medir então os grãos, a farinha, etc. Toda a casa tinha. Nós não podemos colocar uma lâmpada, pegar uma lâmpada e colocar um recipiente de 13 litros em cima, tampando essa luz, limitando a luz. Não, se nós refletimos a luz de Cristo, é uma luz ilimitada, ela entra em todas as regiões de trevas. E aqui vai dizer, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Candeeiro é um castiçal de uma única vela. Só que a palavra no grego aqui é a mesma usada em Hebreus, é a mesma usada em Apocalipse, em tantos outros textos. E se é usada em Hebreus, em Apocalipse, o mesmo termo no grego, lá não está falando de candeeiro,
Lá está falando de candelabro, candelabro de 7 velas. Ou seja, a luz, Jesus está dizendo, essa luz não deve ser colocada num candeeiro, mas essa luz sim deve ser colocada não debaixo da vasilha, mas num candelabro de 7 velas. Ela deve brilhar para todos os lugares. Na festa dos tabernáculos, na festa das tendas, em Jerusalém, acendia-se um grande candelabro no pátio das mulheres. Um grande candelabro. Ele tinha mais ou menos a altura de 2,5 metros, imenso. E os homens, tinha que ficar revezando, subindo numa escada para colocar óleo, para que o fogo permanecesse aceso nesse candelabro. E os homens dançavam diante desse candelabro. Toda a cidade de Jerusalém era iluminada por esse candelabro. E na mentalidade bíblica eles tinham isso no coração. Na festa dos tabernáculos, de longe, de outras cidades se viam Jerusalém iluminada, porque uma luz saía do templo. E as pessoas dançavam na frente do candelabro, dançavam à luz do candelabro. É isso que Jesus está dizendo. Vós sois esse candelabro no pátio das mulheres. Vós sois esse candelabro no templo que deve iluminar todas as nações, não só cidades vizinhas, mas todas as nações. E a humanidade precisa dançar na sua luz, sendo iluminada pela luz. A luz é o próprio Deus. Nós refletimos essa luz, esse fogo que vem do alto. Então Jesus está dizendo, e Jesus continua, assim também brilha a vossa luz. Aqui é o mesmo texto usado lá na transfiguração de Jesus. E não é brilhe, é resplandeça. Assim também, da mesma forma que a luz de Jesus resplandeceu na transfiguração e todos foram iluminados por aquele resplendor da luz de Jesus, assim também deve resplandecer a sua luz diante dos homens. Para aparecer? Não. Apenas para manifestar a glória de Deus. Aqui está falando de evangelização. Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra para trazer o gosto do céu a este mundo. Vós sois a luz do mundo para que os homens possam dançar a sua luz. Ou seja, evangelizar, por onde passar, tirar os homens das trevas. E o interessante é que em Gênesis 1, capítulo 1, Gênesis 1, versículo 3, vai dizer que a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Faça-se a luz e a luz foi feita. Para que Deus fez a luz em primeiro lugar? Para que nada mais estivesse nas trevas, para que tudo que fosse sendo criado pudesse contemplar, para que as plantas contemplassem os animais contemplassem as plantas e o homem pudesse contemplar toda a obra de Deus sem nenhuma sombra, sem nenhum tipo de treva e escuridão. Ou seja, a luz me faz contemplar a obra da criação de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vós sois a luz do mundo, para que o mundo possa contemplar com os olhos do céu aquilo que eu criei e dar glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, não tem desculpa para nós. Não tem desculpa para não evangelizarmos. O Senhor fez de mim e de você sal da terra e luz do mundo. Então que sejamos esse sal da terra e essa luz do mundo por onde passarmos. Deus nos fez para sermos como esse candelabro que ilumine todos que estão nas trevas. Deus nos fez sal para que sejamos sinal da aliança perene de Deus, que não se estraga e não se rompe, porque Deus é fiel. Eis a minha e a sua missão e vocação: ir pelo mundo inteiro e a todos anunciar o Evangelho, sendo sal da terra e luz do mundo. Deus abençoe você.